Fala galera da Max, olha só, vamos receber uma pessoa ilustre hoje aqui que apareceu com uma dor nas costas. Vamos escutar a história dela para entender o que aconteceu, porque isso provavelmente aconteceu com vocês. Ô, doutor. Obrigada por me receber e por me dar trabalho para ti hoje. Imagina. Oi, pessoal, tudo bem? 16 anos, primeira lesão, vamos ver o que aconteceu aqui. Seguinte então, dona Ângela. Já que você nunca se machucou nesses 16 anos, deve ter feito uma memória boa. Conta pra mim, como é que aconteceu? Como que a dor começou? Um dia de trabalho normal, já tinha feito aeróbio em jejum, já tinha trabalhado. Aí fui treinar e eu estava fazendo o segundo exercício do meu treino, que era o terra. Montei a barra, tudo. O peso não estava alto, até por isso que eu achei estranho ter me machucado. Tenho um cuidado na hora de fazer o exercício para tentar fazer o mais correto possível. Como que você aqueceu antes de ir pro terra? Eu já tinha feito o agachamento. Tá. Livre ou na barra guiada? Quantas séries? 4 séries. Você fez com carga ou você só fez um peso leve para movimentar? Um peso leve, mas cheguei próximo à falha. Tá. Eu estava treinando sozinha, cheguei próximo à falha. Bom, aí a gente foi pro terra. Aí você montou, papapá. Montei, talvez já tenha montado, na hora de montar a barra já estava um pouco torta, né? Primeira série, tranquilo, soltei o peso, descansei, 30, 40 segundinhos de intervalo. Segunda série, tirei a barra do chão. Segunda, terceira repetição, que eu me recordo, já deu uma pinçada, assim, uma beliscadinha atrás aqui na lombar e não consegui descer mais que aquilo. Continuei insistindo, o movimento subia, não doía mais, quando descia, dava essa mesma pinçada. Abandonei o exercício na segunda série, não fiz mais, mas aí continuei fazendo os outros exercícios, porque eu estava sentindo só a dor dele parado, não aquela dor da fisgada, então só meio que queimando, assim, mas era suportável. Só que conforme eu mexia o meu quadril, então eu tive que estabilizar bem mais o quadril para continuar fazendo os exercícios, mas conforme mexia, já sentia que estava beliscando de novo. Logo depois do terra, você foi para qual exercício? Mas do terra, eu acho que eu fui fazer flexora deitada, acho que era. Uhum. E na flexora, você sentiu ou não? Senti um pouco, quando eu fazia esse movimento, aí eu sentia. E depois eu fiz a flexora deitada, horizontal, e fiz a flexora em pé. Esses 2 exercícios. Conseguiu terminar o treino? Consegui terminar o treino, mas assim, com a carga bem mais leve e sentindo uma dorzinha suportável, mas dava pra ver que eu tinha machucado. E aí, terminando ali esses 2 exercícios, eu parei de treinar, aí eu fui pra casa. Me fala do horário que você estava treinando. Você estava treinando no seu horário habitual? Não. Geralmente eu treino de manhã ou treino até, no máximo, 4 horas da tarde. Não gosto de treinar depois desse horário. E esse era mais ou menos 7 horas da noite. Você volta de carro para casa. Tá. No carro, você já começou a sentir a dor piorar ou ainda sustentou? Piorar. Sentada. Não, já não conseguia ficar sentada, já tinha que levantar a perna, tentar fazer essa posição sentada aqui, já não conseguia fazer. E aí, quando você chegou em casa? Quando eu cheguei em casa, eu fui colocar uma bolsa de água quente. E aí? Para ver se aliviava. Porque, né? Qual foi essa experiência? Porque os antigos falavam que tinha que botar. Mas vou botar uma bolsa de água quente, mas não melhorou. Esquentou ali, mas não melhorou nada e para dormir eu já não conseguia mais me virar na cama. Com o banho, melhorou ou piorou a dor? Ou não mudou? Não, relaxou. Senti que relaxou um pouquinho. Relaxou, com água quente relaxou, mas a bolsa de água quente não senti muita diferença. Sim. Bom, e para dormir? Conseguiu dormir? Só de lado, com o travesseiro no meio da perna. E o pior, que era um movimento para mim fazer, era de colocar o tênis, amarrar o tênis, então levantar o joelho, aproximar o joelho, né, do tronco aqui, era o pior movimento. Como é que você acordou no dia seguinte? Para levantar tinha que ficar... Parecendo uma velhinha? Parecendo uma velhinha com ajuda para levantar, bem isso. Então tinha que ficar me apoiando na cama, saía devagar, a posição, ficar em pé,
Logo que levantava era ruim, aí depois ia acostumando, então aliviava. Mas ficou um pouquinho sentada, já dói. Foi piorando. Tá. Bom, vamos falar de um outro detalhe. Você costuma fazer liberação miofascial, certo? Nesse dia, você tinha feito liberação miofascial? Tinha feito liberação miofascial mais ou menos umas 2 horas antes, 3 horas no máximo antes. Tinha feito liberação miofascial. E ainda fui treinar. Então foi um dia bem sobrecarregado, assim. Já tinha feito um aeróbio, um jejum de 40 minutos. Aí mais a liberação, mais o treino. Sim. Bom, então vamos falar de coisas práticas que é para o seu dia a dia e que, assim, vai evitar. A lesão, eu já vou te falar um pouco mais. É uma lesão super comum, todo mundo que treina já teve e, assim, se não teve, vai ter, tá? Mas 99% das vezes as pessoas, elas têm essa lesão. Quem me ensinou dessa lesão foi um professor de ortopedia, meu professor Fábio Lana, e ele falava o seguinte, se você me aparecer um sujeito com dor nas costas e eu tiver uma injeção para eu acertar em um lugar, eu vou jogar nesse lugar que eu vou te contar já já. Mas assim, de tão frequente que é essa dor. Agora vamos ver de atividades do dia a dia. Por que é diferente você atender um atleta de você atender uma pessoa que não treina? O que muda? O que muda são os cuidados. Porque entenda, o fato de você ser um indivíduo treinado faz com que o nível de força ou de energia que vai te causar uma lesão, um transtorno muscular, ele tem que ser muito maior do que o normal. Então, por mais que você seja resistente a lesões, quando uma lesão acontece, é porque ou essa energia foi muito grande, ou porque você estava tentando fazer o mesmo treino numa condição de energia depletada. Tá? Vamos ver o que aconteceu. Primeira coisa, você fez o seu aquecimento na barra guiada. Perfeito, a barra guiada ela ajuda a gente a dissipar menos energia e ajuda também a concentrar mais força nos músculos que são mais relevantes naquele treinamento. Vou te dar um exemplo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma lesão no joelho. Se esse sujeito for fazer um agachamento livre, existe uma tendência muito grande dele fazer uma anteriorização do joelho em relação ao tornozelo. E isso acontece por quê? Porque o quadríceps tenta ajudar na extensão do quadril no levantamento do agachamento. Então a gente vai para a barra guiada por quê? Porque aí a gente consegue estabilizar muito bem a perna, fazendo com que o tornozelo ele fixe lá os seus 90 graus e aí joga toda a carga para o quadril, deixando o joelho livre. Só que, quando você faz um agachamento, mesmo que na barra guiada, com carga baixa, buscando a falha, você já está fazendo algum nível de depressão daquela musculatura que vai fazer com que você tenha dificuldade para trabalhar ela a contento depois. Pensa o seguinte, Ângela, uma coisa é você treinar o músculo, outra coisa é você castigar o músculo. Vou te dar um exemplo fácil. Se você for tirar, por exemplo, as compras do seu carro, pegar a sacola do supermercado e fizer 100 elevações laterais, você consegue. Só que você não vai conseguir treinar ombro depois. E não é porque você fez essas 100 elevações laterais com a sacola do mercado que o seu ombro está treinado. Vamos pegar um exemplo de estudo que é mais fácil. Você tem que estudar, por exemplo, literatura. Só que antes de você estudar literatura, que é o alvo do seu domínio ali, você resolve ler 150 gibis. Gibi é pequenininho, tem 20 páginas, 30 páginas, é gostoso, tem pouca letra, você enrola e você lê rapidinho. Tudo bem, mas lê os 150, a hora que você for estudar, como é que você vai estar? Você vai estar cansada. E aquilo não vai entrar na sua cabeça. Entenda, o exercício para o músculo é como se fosse uma informação para o cérebro. Então, na verdade, a contração muscular ela é uma informação para o seu músculo, na realidade, um comando que ele vai aceitar aquilo e transformar aquilo em mais músculo e assim sucessivamente. Então, se você vai dar a informação principal, que no seu caso é o terra ou os exercícios de posterior de coxa que sucederam o terra, o que acontece se você chegar na primeira série e já buscar a falha? Você já vai para os outros exercícios depletada. Então, não é uma coisa legal de você fazer, pelo menos não numa época onde você está
perto de competição, o nível de energia está menor, a alimentação está mais restrita. Você pega a maioria das lesões do pessoal do fitness, no geral, é sempre antes da competição. Por quê? É nervoso, a cabeça. Pode até ter um componente psicológico que conte nessa fase, mas na verdade a grande relação que tem é com essa modificação na disponibilidade de alimento que vai fazer com que você tenha um desempenho menor, uma recuperação não tão suficiente, porque você está buscando mesmo uma depressão do seu tecido de gordura, tá? Você estava treinando fora do seu horário habitual. Isso já modifica um pouco as coisas. O quanto isso é importante? Vamos pensar no horário do treino como se fosse o horário de dormir. Imagina que você vai dormir todo dia às 10 da noite. Aí um belo dia você tem uma festa XYZ, 2 da manhã e você está nessa festa. Como é que está seu humor? Nossa, outro dia a pessoa está quebrada, está cansada. Não... Antes disso, pensa, você começa a olhar no seu relógio, 1h30 da manhã, 1h45. Você está feliz essa hora? Pensa que você está acostumado a treinar 1 da tarde. Você foi treinar 7 da noite. É quase isso. Teu horáriozinho de dormir é 10, são 2h30 da manhã. Você está cansada, você já passou do ponto, você está com o saco cheio, o humor está ruim. O que acontece no treino? O seu nível de atenção também diminui. E você tem que buscar e fazer um esforço para trazer aquele nível de atenção de volta. Porque não é o horário gostoso, não é o horário que você está acostumado. É o horário de academia. Para mim, a academia já está mais cheia, então já tem que ficar ou revezando ou... né, deixando um exercício que era para ter feito para fazer outro, substituindo. E te distrai. Distrai. Esse fator de distração é importante. Né? Aquela história que o Vavá fala, shut up and train, fecha a cara e treina. Na verdade, o fecha a cara é até para você se proteger. É para você justamente manter a sua cabeça onde ela tem que estar, debaixo da barra com uma cacetada de peso. Se você bobear ali, machuca. Que foi o que aconteceu. Depois disso, você conseguiu terminar o treino, mas aquele snap que você sentiu, ele continuou incomodando durante o treino inteiro. Quando a gente tem uma lesão aguda, demora um tempo entre você ter a liberação das substâncias inflamatórias, o corpo reagir e criar a inflamação. Então, primeiro você tem o dano tecidual, depois desse dano tecidual você tem a liberação de substâncias e enzimas, a sinalização inflamatória, e aí vem dor, rubor, calor, turgor e perda de função. Que é muito parecido com o que a gente faz no nosso treino, mas nesse caso foi numa lesão. Então demorou o tempo. Qual foi esse tempo? Esse tempo foi o tempo de você chegar em casa, né? E qual é o grande problema? Toda essa musculatura da lombar, do seu core, ele sustenta o equilíbrio do seu tronco. E quando você está sentada, essa musculatura está sempre trabalhando e te equilibrando. Então não tem muito para onde você sair. Não tinha, para sentar era difícil, ficar deitado era difícil, não tinha posição boa, na verdade. Porque estava tudo mais ou menos meio solto. Aí você chegou, você pôs a bolsa de água quente. A bolsa de água quente relaxa, dor crônica. Quando você tem uma lesão aguda, é sempre frio. Frio, frio, frio. Primeira coisa que você faz é frio. É que assim, na lombar, nas costas, botar uma bolsa gelada é quase tomar um choque na torneira, né? Porque é desagradável. Agora, é o frio que vai desacelerar esse processo. É o frio que vai diminuir o inchaço, é o frio que vai diminuir o sinal flogístico, né? Quando você colocou a bolsa de água quente, sabe o que você fez? Você aumentou a vascularização no local, você ampliou a inflamação. E por isso piorou. Que só foi melhorar um pouquinho a hora que você foi tomar banho, porque aí você tomou banho, aí relaxou o corpo inteiro, e aí sim você estava numa situação um pouquinho melhor. Depois disso, posição para você dormir. Isso daí foi sintomatológico daquilo que aconteceu. Coloquei o travesseiro no meio da perna. Quando você fez isso, você diminuiu a pressão na sua lombar. Por quê? O que acontece? Pensa que quando a gente está deitado de lado, a nossa lombar ela não está 100% aliviada. A bacia está encostada de um lado no chão, no outro está livre. Então é como se, em relação à coluna que está reta aqui, a bacia estivesse virada. Então tem um lugar que a lombar está tensa e tem um lugar que a lombar está relaxada. Quando você põe o travesseiro no meio da perna, é como se você equilibrasse um pouquinho isso. E você conseguisse relaxar melhor a lombar.
É clássico no pessoal que tem dor crônica de lombar usar esse travesseiro ou esse travesseiro de perna para conseguir fazer esse alívio, né? Agora, a última coisa que você deveria fazer que você não fez, ótimo, dormir de bruços, por exemplo, né? Mas também a gente já começa a pensar, teve que dormir de lado, é uma lesão um pouquinho mais chata, é uma lesão de algum estabilizador, que a gente chama de estabilizador estático, né? E o fato de acordar pior significa que de fato é uma lesão e que é uma lesão de uma estrutura de estabilização estática, não é, por exemplo, só um músculo, porque a dor no músculo ela tem uma tendência a oscilar. Ela pode atingir um pico em 7 dias, que é o pico inflamatório, né, e perdurar até 10. Por isso que tem gente que às vezes se machuca, não faz nada e a dor passa, mas nesse caso, como você provavelmente lesionou o ligamento ilho-lombar, a dor ela só piorou. Agora, qual a relação de você ter feito a liberação miofascial antes do treino com a sua lesão? Na realidade, é uma coincidência, nenhuma. A gente só recomenda que não faça isso porque o que é liberação miofascial? Imagina que o músculo está lá tenso, né, e você precisa relaxar ele. O que você faz? Você toma uma atitude para que ele volte na situação normal. Como que isso é feito? Um dos melhores jeitos que a gente conhece de fazer isso é com manipulação. Então, normalmente, o fisioterapeuta ele faz o quê? Ele aborda fáscia e músculo, as duas coisas, que não são a mesma coisa, e aí ele, com pressão, ele tira esse gatilho e o músculo relaxa. Mas, Ângela, se você já preparou carne, por exemplo, em casa, você já fez um bife, você já bateu o bife, né? Você viu quando você dá umas batidas, ele amolece e ele fica ali quase esfarelando. O nosso músculo não é diferente. Você foi lá, mastigou ele, e aí você foi treinar para mastigar ele mais ainda. Então, normalmente, liberação miofascial a gente faz bem distante do treino antes ou bem distante depois. O ideal é que nesse dia você tire para não treinar, só fazer a liberação, porque isso também é um estímulo para o teu músculo melhorar. Tem muitos atletas que relatam uma melhora física até de hipertrofia com o uso dos processos de liberação miofascial. Por que isso? Porque o músculo, quando está muito contraído, ele oxigena mal. Ele oxigenar mal, além de ser um fator para diminuição do desenvolvimento, acaba sendo também um fator de promoção de lesão. Por que de lesão? Porque esse músculo que está mal oxigenado, ele também está mal recuperado. Ele consegue ser mal relaxado e alongado no treino. E aí ele se torna um sítio provável de lesão. Então é super importante, principalmente para quem tem um treino mais duro, e não só atleta, para quem gosta de treinar, mas tem uma rotina difícil, que a recuperação é insuficiente, a ter a sua sessão de liberação pelo menos uma vezinha por semana, para tratar do músculo e para tratar como se fosse também essa informação recuperadora. Ajudar nessa oxigenação, ajudar nessa recuperação. No meu caso, eu faço uma vez na semana, já senti que sim, melhora, né, a minha musculatura, o treino, mas o meu erro foi ter feito as duas coisas no mesmo dia. Podia ter afastado um pouquinho mais, mas nesse caso, assim, foi mais uma coincidência mesmo. Agora, se você fosse, por exemplo, treinar membro inferior e fosse fazer só liberação de membro superior, não é o ideal, mas até dá, né? Por que não é ideal? Porque alguns exercícios, eventualmente, você vai ter o uso do tronco para você realizar. Você vai fazer um stiff, você vai fazer um terra, né? Você não vai trabalhar só cadeira, a menos que o treino for um treino só de máquina, mas se você for fazer exercícios livres, aí o ideal é deixar a liberação de lado, né? Pelo menos assim, ou dar um tempo um pouco maior, 6 horas antes do treino, 6 horas depois do treino, para dar tempo daquela informação. Normalmente isso não acontece, fazer uma liberação e treinar, ou o contrário até é pior no meu ponto de vista, porque acabei de treinar, tá lá já o músculo contraído, fazer a liberação é muito dolorido, né? Porque já é dolorido fazer a liberação, então no pós-treino para mim nunca fiz. Mas infelizmente coincidiu de cair no mesmo dia do treino, mas já é algo que não vai mais acontecer. Mas no pós-treino, quando você quiser fazer, né, assim,
como é dependente do profissional, ele consegue sentir que o músculo está mais maleável, que ele está mais delicado. Então, é que nem aquelas recomendações que falam, olha, não faça alongamento depois do exercício, porque aumenta o risco de lesão. Sim, se você for treinar alongamento para ganhar flexibilidade, o teu músculo já está maleável. Se você for fazer uma amplitude grande, você vai lesionar, isso não tenha dúvida. Agora, se você fizer um alongamento leve, onde você vai manter o comprimento que você ganhou, então sei lá, hoje eu treinei com o Júlio de manhã supino, tá? Meu ombro está chegando aqui. Se eu fizer um alongamento simplesmente para manter esse comprimento de sarcômero, é legal, isso vai me ajudar, isso vai tirar aquela sensação de hipertonicidade do músculo, ou como o fisioterapeuta chama de hipersolicitação, é bom. A única coisa é que assim, não vai ser uma liberação miofascial com o objetivo de te ter um novo estímulo, um estímulo diferente em cima da sua musculatura. Vai ser uma coisa mais suave para relaxar daquele efeito daquele treino, né? Alguns profissionais nos Estados Unidos, eles gostam de fazer inclusive com catéter de O2, para aumentar, aproveitar que vai aumentar o fluxo sanguíneo muscular, aumentar a oxigenação e assim potencializar esse efeito. Então é uma coisa que você pode fazer sim, é que você tem que ter um bom profissional que cuida de você, que vai identificar esse momento e vai cuidar disso. E agora, falando da lesão, o que nós vamos fazer? Porque não tá dando para treinar, não tá dando para sentar, não tá dando para fazer nada. Tá, então eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. O que você quer primeiro? A ruim. A ruim é que você vai ter que tomar uma injeção. Eu morro de medo, tenho pavor de injeção, gente, agora. A notícia boa é que essa injeção não é tão dolorida assim. Vou te explicar por quê. O que acontece? Vou te examinar, evidentemente, para ter certeza, tá? Mas o exame, ele é um exame eminentemente clínico. Quando você põe o paciente de bruços e você palpa a região do ligamento ilio-lombar, aquela região está extremamente sensível e muito dolorosa. Então, o que a gente faz? O que é um recurso? Você pode ter a terapia normal, anti-inflamatório, 10 dias, analgésico, etc. Ou a gente pode fazer um bloqueio direto no ligamento. Para atleta, e principalmente a situação que a gente está, eu prefiro que a gente faça um bloqueio, porque você vai competir daqui a pouco, você precisa ter mobilidade, você não pode parar agora do que você está fazendo, senão você faz um rebote metabólico de estar super treinando e ir para um treinamento quase zero, né? E aí, você vai ver que a notícia boa é que a dor sai quase que imediatamente, porque a gente faz um bloqueio anestésico, né? E isso ajuda você a recuperar um pouquinho mais rápido, né? Dentro daquilo que a gente precisa do momento que a gente está. Mas assim, é um procedimento super simples, né? Depende só da gente identificar se for de fato mesmo isso daí. Eu já bloqueei, você já vai para casa andando sem problema. Eu não vou olhar a agulha. Não olhe, não precisa. Só se for aquela bem pequenininha. Tá bom, dá um jeito. Não, já acho que eu sou a única pessoa que tem pavor de agulha. Não é só você não, viu? Aparecem uns grandões aqui com medo de agulha também? Ixi, tem que segurar na mão, assim. Ai, mas então bora, vamos lá fazer, né? Gente, vamos lá fazer então. Daqui a pouco a gente volta aqui para terminar esse papo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a maioria das lesões que atletas têm na região lombar é por conta de um ligamentozinho chamado ligamento ilio-lombar. Agora deixa eu localizar ele para vocês aqui. Vem cá, Ângela, posso te rabiscar, né? Pode. Vamos rabiscar um pouquinho para vocês entenderem onde ele fica, para você descobrir se você já teve essa dor antes, e eu acho que já. Seguinte, pessoal, então aqui vocês estão vendo a região lombar da Ângela. O que a gente tem que localizar é o alto do osso ilíaco dela. Então, ele está mais ou menos aqui assim, nessa linha aqui assim. O ligamento ilio-lombar, ele liga justamente aquilo que a gente chama. Então, o osso ilíaco, né, na região lombar até o meio da nossa lombar, que é a nossa coluna. Ele vai estar aqui, né, Ângela? Ó. Ele vai estar aqui assim, ó. Essa posição. Então, o que acontece? Normalmente, para alguns movimentos,
a gente deixa de usar a musculatura que faz toda a movimentação de extensão da coluna e acaba suportando a carga nos ligamentos iliolombares. E aí o que acontece? Toda essa musculatura forte aqui, ela solta, ela dá uma relaxadinha, é comum, principalmente em exercícios que você tem que prestar atenção e você perde um pouquinho a mão, que nem o Júlio gosta de falar, quando patina a roda, né? Toda aquela força que está sendo dissipada pela musculatura, ela vem e é dissipada pelos ligamentos iliolombares. E aí o que acontece? Esse ligamento ele sofre como se fosse uma distensão brusca. Isso pode fazer um estiramento, isso pode fazer uma lesão. Na maioria das vezes, o que ele faz é só uma distensão, né, um estiramento pequeno, e já é suficiente para dar uma dor absurda e que dá uma sensação de perigo, que dá um desconforto muito grande. Então, dói para você andar, dói para você deitar, dói para você ficar deitado, não tem posição. Na maioria das vezes, 90% das vezes, quando você se machuca fazendo stiff, fazendo um terra principalmente, é uma lesão de ligamento iliolombar. E isso, pessoal, todo mundo está sujeito. Mesmo a Ângela, que nunca se machucou antes, né? Ela pode ter essa lesão, principalmente em situações onde é aquele momentozinho de falta de atenção, tá? Ou então aquela carga muito grande que transfere muito peso para elementos que são estabilizadores estáticos, que não deveriam ser solicitados dessa forma, e acaba acontecendo o acidente. A gente fala mais depois. Conta, Ângela, como é que tá aí? Nossa, Dá pra sentar? Primeiro porque não doeu, o que eu não olhei pra agulha, gente, eu não olhei mesmo, tá? Ele me mostrou uma pequenininha, não sei se era, se foi a que foi usada, sim, mas não doeu nada, tipo, um leve, um beliscãozinho assim, uma mordidinha de formiga mesmo. E esse movimento aqui não tinha como fazer, então hoje eu tô conseguindo sentar numa postura ereta, o que não dava, né? Então eu tinha que ficar sentada assim, dessa maneira. Porque são as posições que deixam o ligamento iliolombar relaxado. E agora eu já tô sentando aqui. E quando eu entrei, ele me perguntou assim, se você sair daqui andando sem dor, quantos % vai ficar feliz? Gente, eu falei assim, vou ficar uns 90, porque eu pensei, não vou sair daqui sem dor. E eu tô saindo daqui sem dor e fazendo esse movimento. Então, mas hoje a gente teve sorte porque a lesão que você teve, né, o tipo de lombalgia que você teve, foi uma lombalgia que é determinada por uma lesão ligamentar, né, e a gente tem a felicidade de conseguir diagnosticar isso, fazer um bloqueio, e aí você fica sem dor e deixa recuperar normalmente. Algum prejuízo? Na realidade, não. Ângela, quando a gente tem uma lesão, aquelas estruturas que recuperam, que são estruturas estáticas, por exemplo, um osso do antebraço, tá? O osso não se mexe. Se você tem uma lesão óssea, uma fratura, como é que ele recupera? Ele recupera imobilizado. Agora, se você tem uma estrutura móvel, ela recupera se movimentando. Então, treinar é assim, os primeiros 3, 4 dias, você vai colocar carga baixa e vai realizar os movimentos, porque isso ajuda também o teu corpo ele não ter o estímulo de bloquear a tua movimentação. Quando você tem uma lesão assim, ou vou te dar um exemplo mais simples, por exemplo, quando o sujeito tem uma lesão de peitoral, tá? A fase da dor faz com que ele tenha um reflexo medular que tire a força do peitoral. Então o atleta ele experimenta uma perda drástica de força. Isso a gente não pode deixar acontecer. Então passando os 2, 3, uns 4 dias, né, que você faça os movimentos para garantir o comprimento, a amplitude de movimento, aí você vai começar a progredir a carga, sempre com muita atenção e muito controle, para quê? Para que você não tenha esse déficit de força, tá? Mas assim, você é um atleta experiente, você sabe sentir o quanto seu corpo está respondendo, conseguiu fazer o movimento sem dor, conseguiu progredir a carga, essa fase também é uma fase que você está pré-campeonato, então não é uma fase que você vai carregar na carga, que você vai colocar o máximo de peso possível, é a fase que você vai sentir o músculo trabalhar, ativou ele metabolicamente. Ótimo, é aquilo lá que a gente vai fazer. Então dentro disso,
pode treinar sossegado. Só me dá esses 4 diazinhos aí para ser o suficiente para o teu cérebro ele entender o que aconteceu, não perder a força e esse processo de reparação ele já ficar um pouquinho mais ágil. Vamos ver, fica de pé para eu ver. Ó, já tá dando para andar, já tá dando até para desfilar aqui, ó. Eu não dava nem para ensaiar os desfiles, não, porque salto também não tava dando para botar, né? E também desfilar toda torta também não ia adiantar nada, né? O ensaio. Gente, eu tava, tipo, super desesperada, assim, porque eu pensei, nossa, falta menos de 30 dias para a competição. Agora eu vou ficar assim, fiquei uma semana com essa dor, então já deveria ter vindo procurar ajuda antes, né? E eu já estava desesperada, porque pensei, quando é que eu vou conseguir treinar agora? E nessa fase aí que entrou agora uma competição atrás da outra, não tenho tempo para ter lesão, então... Fica tranquilo, daqui para frente é tudo muito tranquilo. Pessoal, para vocês a dica é: aconteceu o problema, vai no médico, vai ser examinado, confia no que ele tem para te falar a partir do exame clínico. Hoje, o caso da Ângela é um caso típico de atleta e é um caso que a gente consegue ter uma resolução boa, mas não é todo problema que é assim. Existe uma diferença gigantesca de diagnóstico para diagnóstico, a forma que você lida, o tempo de recuperação. E hoje a gente teve a felicidade, então, de conseguir resolver esse problema aqui de uma maneira legal. Fica aí aquelas dicas que a gente conversou para você evitar lesões futuras, né? Para vocês também, para vocês não se machucarem, né? Cometendo algum equívoco ou um excesso de animação aí. Mas no mais, foi um prazer, sucesso. Obrigado, doutor. Gente, salvou aí um campeonato. Se Deus quiser. Galera, a gente se vê numa próxima. Até. Beijo.